Sou Luiz Eduardo da Silva, engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal do Maranhão, campus São Raimundo das Mangabeiras. Primeiramente dizer que é uma grande satisfação estar participando mais uma vez como palestrante, contribuindo com esse grande evento que é o Congresso Nacional de Agronomia Online 2026 e falando de uma temática muito importante para os nossos sistemas de produção agrícola e muito especial para mim, particularmente, que são os insetos, a entomologia. E eu trouxe hoje essa palestra intitulada Insetos no Agro, são inimigos ou aliados na produção agrícola? Aqui eu trouxe um pouco da minha experiência, da minha jornada, formação como engenheiro agrônomo pelo IFMA, especialista em manejo de pragas e culturas agrícolas pela Facuminas e experiência em realização e execução de pesquisa agrícola, atuação em pesquisa em fazenda produtora de grãos e também atuação em qualidade industrial. Para começar a falar sobre insetos na agricultura, no agro, é importante a gente fazer essa introdução sobre a agricultura moderna. A gente sabe que a agricultura moderna ela busca principalmente altas produtividades. Isso é evidente. Desde a época da Revolução Verde, sempre foi o foco central, a alta produtividade. Só que, ao longo dos anos, essa visão ela foi mudando um pouco. E hoje a gente sabe que na nossa agricultura, principalmente tratando nos produtores brasileiros, eu acredito que já estamos avançando bastante nessa questão de trabalhar com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente. E claro que existem muitas exceções, muitos produtores ainda com mente fechada, de trabalhar apenas com sistema convencional, que não acreditam no desmatamento, enfim, essas questões ambientais, mas eu creio que já temos avançado bastante nessa questão de trabalhar buscando produtividade alta, aliada com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Então, tudo isso gera necessidade de reduzir impactos ambientais. É oriundo dessa necessidade. Então, nesse contexto, os insetos eles têm um papel muito importante dentro dos agroecossistemas, dentro dos sistemas agrícolas em geral, para promover esse equilíbrio ecológico e, de alguma forma, promover essa sustentabilidade. Esses insetos podem atuar tanto como pragas, que são os insetos ruins para os nossos sistemas de produção, como também benéficos, insetos que são aliados dentro desse sistema produtivo. Os insetos pragas, eles obviamente vão causar perdas significativas na produção agrícola, afetando o rendimento, qualidade das culturas. A gente sabe que não adianta apenas ter um alto rendimento na sua cultura se a qualidade do seu produto final não é boa, porque isso vai impactar diretamente no mercado. E isso exige, obviamente, o uso intensivo de pesticidas. Os insetos, pragas, eles com o tempo, eles vão ganhando resistência a determinados princípios ativos, determinados inseticidas, e isso gera o quê? Um maior um uso intensivo de pesticidas, um mercado que vai sempre se aquecendo com o uso de novos produtos e o uso intensivo de produtos já existentes. Tudo isso causa impactos econômicos e ambientais significativos. Os insetos pragas de importância agrícola, já entrando no foco da nossa apresentação, os insetos eles são organismos muito importantes do ponto de vista ecológico, como a gente já falou, são fundamentais dentro do agroecossistema para buscar esse equilíbrio ecológico. E o que são insetos pragas? São aqueles insetos que atacam as plantas cultivadas ou mesmo aqueles que transmitem
doenças às plantas, que são vetores, etc. Eles reduzem a qualidade e a produtividade na lavoura, gerando prejuízos econômicos ao produtor. Dados da Embrapa mostram que apenas 2% das espécies de insetos são pragas agrícolas. E isso desmistifica um pouco daquela questão de falou em inseto, é coisa ruim para o sistema produtivo. Em determinados ambientes, com alguns produtores, ou pessoas, produtores familiares, grandes produtores, falar de insetos causa repulsa já. Muita gente ainda vê insetos, né, como inimigos. Falou inseto, são praga. Mas a gente sabe, a gente que pesquisa, a gente vê, né, a própria Embrapa afirma isso, apenas 2% das espécies de insetos são consideradas pragas agrícolas. De acordo com o aparelho bucal de um inseto, ele vai, ou seja, de acordo com o modo com que ele se alimenta, eles vão ser classificados como fitófagos, sugadores e mastigadores. Temos essas três classificações com relação ao hábito alimentar dos insetos pragas. Os fitófagos, né? Nós temos pulgões, cochonilhas, moscas brancas, cigarrinhas, percevejos, trips. São insetos fitófagos, que se alimentam de folhas. Eles consomem a folha. Né? Temos grandes exemplos aí dos lepidópteros, né? As lagartas. Na fase de lava, as lagartas aí são muito importantes do ponto de vista produtivo, né? Causando prejuízos enormes em lavouras de soja, de milho, de algodão. Coleópteros, né? Os besouros, como por exemplo as vaquinhas. Hemípteros, percevejos, pulgões. E dípteros, como é o caso da mosca minadora. São insetos fitófagos. E essa herbivoria, ou seja, o hábito deles se alimentarem das folhas, ela causa o quê? Obviamente, redução da área foliar, porque se o inseto está se alimentando da folha, vai reduzir a área foliar, consequentemente, a capacidade fotossintética da planta. O que isso quer dizer? A planta vai realizar menos fotossíntese, vai se alimentar menos, e isso vai, com o passar do tempo, se manifestando na planta através dos sintomas. A planta vai ficando com a coloração amarelada, porque está reduzindo a sua fotossíntese. Vai causar dano na estrutura dos tecidos, interferir diretamente no crescimento e desenvolvimento da planta. E nós temos esses exemplos práticos aqui. A Apis gossypii atacando aqui a cucurbitacea, e a gente observa as folhas encarquilhadas, aqui é um sintoma que está se manifestando na planta devido ao ataque da praga. E no caso da trips aqui, atacando aqui, você observa essa manifestação no tecido da planta, e com a manifestação de manchas na planta, visivelmente. Então, ovos, ninfas e adultos, eles vivem na face inferior da folha, geralmente abaixo, na parte abaxial da folha, já como uma estratégia adaptativa, né, devido aos predadores, obviamente. É um meio que os insetos acham de, entre aspas, se esconderem. Isso também é importante na aplicação de produtos químicos, pulverização. O inseto estando abaixo da folha, muitas vezes o inseticida não toca diretamente no inseto, né, no seu corpo, porque eles estão abaixo da folha. Então, por isso existem e estão sendo desenvolvidas tecnologias de aplicação para sanar esse desafio também, essa estratégia dos insetos. Aqui nós temos os sugadores, né, são outro hábito alimentar de insetos pragas, pulgões, cochonilhas, moscas brancas, cigarrinhas. Né, são insetos que se alimentam do floema da planta, diretamente do floema, sugando a seiva. Isso causa o quê? A planta enfraquece, né, causa amarelecimento, deformações
e podem transmitir também vírus. Temos alguns exemplos aqui de cigarrinhas atacando as plantas. E o grande problema dos insetos sugadores não é apenas eles sugarem a seiva no floema. Muitas vezes, como é o caso da cigarrinha das pastagens, elas injetam na planta substâncias tóxicas que vão trazer problemas para a planta também, não apenas no âmbito de perda da seiva, mas também toxinas que são injetadas por esses insetos. E a outra categoria, de acordo com o hábito alimentar, são os mastigadores. São gafanhotos, besouros, lagartos, formigas, tesourinhas, insetos que têm um hábito mastigador. Nós temos aqui, por exemplo, dos gafanhotos, nós temos essas espécies aqui, né? 6 espécies principais de gafanhotos que são praga no Brasil, representados aqui nas fotografias, como podemos observar. Então, eles têm muitas vezes estratégias adaptativas, muitas vezes pela cor, na coloração, né, para se esconder do predador. E a gente chega nos insetos benéficos. A gente falou dos insetos pragas, dos sugadores, fitófagos, mastigadores. E a gente chega nos benéficos, aqueles que são importantes dentro do nosso sistema produtivo, que podem ser nossos aliados. São insetos que contribuem positivamente com o agroecossistema, auxiliando no controle de pragas e na polinização. Nesse processo todo aí, nesse grupo, nós temos o quê? Os insetos que são predadores. Aí nós temos algumas famílias de moscas, como a Zílide. Nós temos algumas espécies também de percevejos que são predadores, coleópteros predadores, como é o caso das joaninhas, são dos mais importantes predadores que a gente tem. Quando se fala em predador, a gente lembra da joaninha, né? Predador, né, voraz aí dos pulgões, cochonilhas, etc. Louva-a-Deus, também outro importante predador. Nós temos os parasitoides, são aqueles insetos que vão parasitar algumas pragas, né? Como é o caso de vespas. E nós temos os polinizadores, são importantes nesse processo também do agroecossistema, os polinizadores, as abelhas, borboletas, que são importantes na propagação de algumas espécies, na reprodução de algumas espécies frutíferas, por exemplo. Então, qual a importância agronômica desses insetos? Reduzem a dependência de defensivos químicos, ou seja, você está se aliando a um grupo de insetos que são benéficos. Você não vai precisar aplicar inseticidas ou pesticidas químicos. E isso reduz, você não vai depender tanto do defensivo químico, porque você tem um sistema ali mais ou menos equilibrado, em que o inimigo natural, no caso o predador, ele se alimenta da sua presa e há esse equilíbrio ecológico. Com isso, pode haver o aumento da produtividade e qualidade das culturas também, e maior aceitação pelo consumidor final dos subprodutos advindos desse sistema produtivo. Quais são os exemplos aplicados? Nós temos Coccinella septempunctata, né, que ela controla pulgões. Trichogramma é outro gênero aqui muito importante no controle de um micro-organismo muito utilizado no controle de lagartas, né, cujas pesquisas vêm sendo desenvolvidas, né, com o uso desses biológicos no controle de lepidópteros e outras pragas. Né. A Apis mellifera é outra importante espécie no controle de pulgões, ou melhor, na polinização de culturas, né? Quem é utilizado e quem funciona no controle de pulgões é aí a nossa joaninha, né?
Coccinella septipunctata. É importante aí no controle de pulgões, em feijoeiro, em diversas culturas agrícolas. Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas, principalmente utilizando esses biológicos, né, micro-organismos parasitoides, no controle de insetos pragas. A gente tem exemplos na cana-de-açúcar, como o caso da Diatreia saccharalis, que são utilizadas aquelas pequenas vespas que são produzidas em grandes escalas e são aplicadas para o controle direto, né, na lavoura. Eu me refiro a essa vespa, mas existem várias vespas, várias espécies de vespas que são utilizadas como parasitoides de lagartas, de outros insetos, como no caso da broca da cana. Outro inseto benéfico, grupo de insetos benéficos que não está na apresentação, mas que é importante você entender e lembrar, são os decompositores, né? Besouros decompositores, como é o caso do rola-bosta, né? Que é um coleóptero muito importante também, é um inseto benéfico muito importante aí para a decomposição de resíduos orgânicos da matéria orgânica do solo. Formas de biocontrole aplicado. A gente tem o biocontrole clássico, que é através da importação e liberação de espécies exóticas, né, de inimigos naturais, que é o exemplo que eu citei da broca da cana, em que se é utilizada a aplicação de vespas, seja por meio de drones, seja manualmente, enfim, existem várias formas de fazer essa aplicação, liberação. Isso faz um controle completo, contínuo e em larga escala. Tem o aumento populacional, que é realizado em laboratório, liberações periódicas de inimigos naturais criados em biofábricas. Então, você tem uma produção controlada e direcionada. E a conservação, que é o quê? Tornar o ambiente mais favorável aos inimigos naturais, que é o que a gente chama de controle biológico conservativo. É você favorecer o ambiente para que o inimigo natural, digamos assim, de uma forma mais simples, para que ele se torne mais aconchegante a sua presença, para que ele se torne mais atraente a sua presença naquele ambiente, tanto, né, na disponibilidade de alimento, enfim. Isso é o controle biológico conservativo. Parasitoides versus predadores. A gente tem aqui pelo menos uma fase da vida associada à praga, né, no hospedeiro, no caso o parasitoide, né, ele, pelo menos uma fase da vida dele, ele está associado ao hospedeiro, parasitando, seja na fase de pupa, de ovos ou na fase adulta. Então, tem uma relação íntima com o hospedeiro, matam apenas um indivíduo e o ciclo de vida é sincronizado. Temos exemplo de tricoglamas, telenomos, xelenolos, né? Enfim. Já os predadores, eles não estão associados a pragas, eles apenas consomem as presas. Tem os predadores generalistas, como é o caso da mosca Asilidae, que é uma família de moscas predadoras muito importantes também para o agroecossistema. Predadores vorazes, eles são generalistas, eles têm uma preferência alimentar, porém eles se alimentam de diversos tipos de insetos, eles são generalistas. Nós temos o caso da joaninha, dos mais conhecidos, né? Relação predador-presa. Além da joaninha, nós temos crisopídeos, tesourinhas e etc. Parasitoide de ovos, no caso de tricograma. Os insetos minúsculos, né, que medem menos de 1 milímetro, por exemplo, as vescas parasitoides especializadas em ovos de leptópteros. Nós temos o exemplo de espécies no milho. Espécies que controlam ovos de Spodoptera fugiperda, espécies que são especialistas em Spodoptera fugiperda e que são focados na Diatreia saccharalis, né? No caso da cana-de-açúcar, como eu falei, a broca da cana. Tanto o tricograma goloi,
que é focado em diarreia, como os dois outros que a gente falou, especializado em determinadas espécies, eles seguem um ciclo reprodutivo ali. Esses são parasitoides, né, que estão disponíveis comercialmente, já são produzidos em escala comercial. E eles funcionam em ciclo, né? A larva, ela consome, aí a tâmara consome todo o conteúdo ali presente no seu hospedeiro, a fêmea vai lá, deposita os ovos no interior da praga, o adulto emerge e busca uma nova postura. Então, existe esse ciclo reprodutivo. Qual é a vantagem de se utilizar esses produtos, esses biológicos do tricograma? Essas 3 espécies de tricograma que a gente falou, cada um especializado em determinada espécie de praga, evita qualquer dano à planta. Quando o parasitismo é completo, 0 lagartas nascem. Então, tem essa grande vantagem. Parasitoides Telenomus remus, eles são especialistas em lagarta do cartucho. Quais são as características morfológicas? Tem um corpo preto, né? A gente observa na imagem à direita, corpo brilhante, tamanho minúsculo de 0,5 a 0,6 milímetros, antenas clavadas, asas transparentes com nervação reduzida. E o ciclo de vida deles é acelerado, né? A incubação demora cerca de 10 horas, né? Com 5 dias já tem larva se desenvolvendo. O estágio de polpa dura 5 dias e o ciclo se finaliza, não finaliza, né? Porque é um ciclo, mas a primeira fase, né? Ou seja, a última fase, que é o adulto, né? Aproximadamente 10 dias, é o ciclo total. Então, tem uma alta eficiência produtiva, uma fêmea parasita mais de 250 ovos. E os machos emergem 24 horas antes das fêmeas, tem uma alta especificidade para Spodoptera frugiperda. Então, são muito utilizados comercialmente também. Parasitoides de ovo de lava, né? Chelenomus insulares. É uma vespa com envergadura de aproximadamente 20 milímetros, deposita ovos no interior da Spodoptera frugiperda. O ovo da praga eclode normalmente, mas a lagarta carrega o parasitoide dentro de si e com alguns dias ela morre. Ela é parasitada e morre. Qual é o impacto dramático do consumo? A lagarta parasitada versus a lagarta sadia. A relação é de 15 para 1. A lagarta parasitada ela consome apenas 1 a cada 15 do que a lagarta sadia comeria. Parasitoides de lagartas. Nós temos Campoletes flavitam e Hexatilochus fusiocornis. Características principais da flavincta, né? É uma vespa com 15 milímetros de envergadura, ataca lagartas de primeiro e segundo insert e tem um ciclo de 23 dias. A lagarta parasitada ela consome apenas 7% do que ela consumiria normalmente, uma relação aí 14 para 1. Já a Fusicornis, ela é uma lagarta de primeiro insta, que ela parasita, complementa a ação dos parasitoides de ovos. A lagarta sai do solo para pulpar o parasitoide. Qual a vantagem? Ela atua quando os parasitoides de ovos falham. Outros tipos de parasitoides, a gente tem Eisphosoma spp, que é um gênero que tem mais de 30 espécies, com essa coloração amarelada. Um ciclo de 28 dias, consomem completamente os órgãos internos do hospedeiro. E a gente tem outro grande exemplo, que é muito utilizado comercialmente hoje em dia, que é a Cotésia flavips, da família das braconídeas. Eu até não citei o nome da espécie, porque a gente falaria na sequência, mas é um dos principais parasitoides utilizados aí contra a Diarrhea saccharalis.
Então, essas pequenas vespas, né, de cerca de 3 a 4 milímetros de comprimento, né, um endoparasitoide gregário, né, até 40 ovos por lava hospedeira, controla a Diarrhea saccharalis, que é a chamada broca da cana, principal praga da cana-de-açúcar. Apresenta casulos brancos formados diretamente na planta. E outro parasitoide importante, né, ficaram por último, mas não por serem menos importantes, né, pelo contrário, Aphidius spp, também da família das Braconides, são especialistas em parasitar pulgões. Transformam pulgões em múmias. O pulgão fica mumificado, literalmente. Se tornam múmias douradas. Então, depositam mais de 300 ovos em 4 e 5 dias de vida. A fêmea coloca os ovos diretamente em ninfas de pulgões. Aqui nós temos os parasitoides dípteros, da ordem dos dípteros. Nós temos os taquinídeos, família taquinídeos, moscas parasitoides. São moscas robustas, né, que apresentam cerdas, são características para sua identificação taxonômica. Parasitoides de lavas e pulpas de lepidópteros, têm um ciclo de vida complexo e adaptável, distribuído geograficamente de forma ampla. Qual a principal espécie? Archytas marmoratus. É um parasitoide solitário de noctuide. Ataca espécies como a Spodoptera fugipeda, por exemplo. A fêmea deposita os ovos nas proximidades do hospedeiro e as larvas elas penetram no seu hospedeiro ativamente, né, ou seja, de forma rápida e ágil, tendo uma grande eficiência aí nesse parasitismo. Essa é a mosca taquinídeo, a gente observa a ilustração dela acima, né, ao lado direito da apresentação. Temos outros gêneros importantes também dentro dos dípteros, né, o Intemia e Lespésia, também associados às principais pragas lepidópteras da cultura do milho. Passando dos parasitoides, que é um assunto um pouco complexo para a gente entender, né, a gente entra em outros insetos benéficos, em outro grupo de insetos benéficos, que são os predadores. Entre os principais a gente tem as joaninhas, da família Coccinellidae, predadores muito eficientes no controle de pulgões, por exemplo. Tem essa forma oval, tamanho variável entre as espécies fêmeas maiores que os machos, coloração brilhante e atrativa, e apresenta processo de metamorfose completo, todo o ciclo aí, de ovo até adulto. Então temos uma variedade de espécies dentro dessa família, né, Coccinellidae, joaninhas. Tem um ciclo de vida aí que a gente pode observar na imagem, na fase de ovos até a fase adulta. Os ovos têm um formato alongado, ovoidal, coloração das larvas, né? Elas passam por 4 ínstades de desenvolvimento e os adultos eles são predadores vorazes ativos. Qual a capacidade predatória desses inimigos naturais? Tanto larvas quanto adultos são predadores. Quais são os alvos principais? Pulgões, ovos, lagartas pequenas, né? Também predam ácaros e outros insetos pequenos, principalmente pulgões. Esse é o que a gente mais vê quando fala de predação em inimigo natural através de joaninhas. Algumas espécies são importantes na cultura do milho, como a Coleomegila maculata. Aqui nós temos espécies e características, né? Espécies de joaninhas. Essa primeira, vermelhas, com esses pequenos círculos, pontos, né? É a Coleomegila
Megila maculata, né? Tem essa coloração vermelha com 6 manchas pretas na asa. Essa é uma característica importante para a identificação. 6 manchas pretas na asa. Por asa, né? Cada asa. Quais são as presas? Pulgões, ácaros, ovos e lagartas pequenas. Hipodamia convergens. Ela tem essa coloração mais alaranjada com 6 manchas pretas também. Especialista em pulgões. Eriopis conexa. Ela já tem essa característica de coloração um pouco diferente, né? Mais escura, né? Negra com manchas brancas e laranja. E a Ola nigrum, ela tem essa coloração negra, brilhante, ou tem também a variação de coloração mais amarelo palha. E a Cicloneda sanguínea, tem essa coloração vermelha sem manchas, né? Apenas vermelha no seu corpo, principalmente na parte do tórax e abdômen. Outros predadores importantes são os crisopídeos da ordem Neuroptera. Apresentam coloração verde delicada, como a gente observa na imagem, antenas longas e filiformes, olhos dourados, asas transparentes em formato de rede. A fêmea deposita os ovos sustentados por pedicelos individuais. São predadores de pulgões, de ácaros, trips, ovos e lagartos de lepidópteros. Quais são as espécies principais? A gente tem a Chrysoperla externa, Cerao-Crisa caligata, Ungla invancruzi, que é a espécie brasileira. Então, temos a lava jacaré, também um importante predador característico dentro dos crisopídeos, né? Tem um formato alongado com mandíbulas proeminentes. Suga fluidos internos das suas vítimas. São predadores vorazes, né? Predam até 200 pulgões por semana. Outro predador muito importante são as tesourinhas, Dermaptera, da ordem Dermaptera. Dorolutapes é um dos inimigos naturais mais importantes na cultura do milho, né, a tesourinha. Necessita de alta umidade e vive no cartucho do milho. Então, ela apresenta uma metamorfose completa, de ovo, ninfa até adulto. Então, vive aproximadamente 1 ano, então apresenta essa longevidade. As ninfas e adulto predam ovos e lagartas pequenas. Nós temos a outra espécie de tesourinha, que é a Euborelia anulipes. Adultos que não apresentam asas, os machos têm um tamanho menor, têm um ciclo de cerca de 60 dias. Então, eles aproveitam a umidade natural do cartucho do milho para sobreviver e predar continuamente. Outros predadores importantes são chifídeos, né, da família Chiphidae. São especialistas em localização de pulgões. Apresentam aí o mimetismo batesiano. Eles são muito parecidos com abelhas e vespas. Então, os adultos são nectarívoros e polenófagos, né? São muito vistos em áreas de flores, né? Então, tem essas semelhanças com as abelhas e também com vespas. Tem essa habilidade única de planar e inspecionar as folhas. Então, eles têm essa especialização alimentar. As larvas são predadoras vorazes de pulgões, melhores que as joaninhas na localização de colônias. Algumas espécies sobrevivem com pólen na ausência de pulgões. Então, aqui a gente tem outros exemplos de predadores, que são os percevejos, né, da ordem Hemiptera. Nós temos Reduvidae, Anthocoridae, né, Ligaidae e também Pentatomidae. Temos esses 4 grupos aqui de percevejos
que são importantes como inimigos naturais, né, como predadores de pragas agrícolas. Né? Principalmente eles realizam a sua predação por meio da sucção de hemolinfa das suas presas. O besouro Calossoma, né, que é um carábide, é um importante predador também. A família carábide, que apresenta mais de 20 mil espécies no mundo, a maioria de hábitos noturnos. Então, eles realizam seus trabalhos, seu hábito de predação na parte da noite, tem uma coloração típica, preta ou marrom. E já esse gênero, né, Calosoma, que são os besouros de grande porte, até 30 milímetros, tem uma coloração mais esverdeadas, né, são especialistas na predação de lagartas e pulpas. Por que os inseticidas prejudicam o biocontrole? Devido ao fenômeno do ressurgimento, ou seja, o inseticida ele elimina a praga temporariamente, mas afeta mais os inimigos naturais que as pragas. A ausência de controle biológico natural, crescimento explosivo da população de pragas, alimento abundante, mas sem inimigos naturais. Ou seja, tudo isso resulta no ressurgimento. Você aplica ali um inseticida de forma temporária, vai matar tanto a praga quanto o inimigo natural, quanto o predador, quanto o parasitoide, quanto o polinizador, quanto o decompositor. Você não tem um controle biológico natural porque você matou a praga, eliminou a praga do ambiente. As pragas vão crescer exponencialmente, né? Tem um crescimento explosivo porque não tem inimigo natural na área, vai ter esse desequilíbrio ecológico e isso vai ter mais alimento para a praga vai se reproduzir, vai crescer. Crescer em termos de população. Tem muito alimento, muita praga e não tem inimigo natural, você tem o fenômeno do ressurgimento. Então, outro fenômeno é o chamado praga secundária. Você elimina o inimigo natural de outras pragas, né, antes controladas, e isso torna um problema, né, de explosão populacional de novas pragas. Outro problema importante. Então, a pergunta foi feita no início. Os insetos na agricultura, eles são vilões ou aliados? A gente tem que responder. A gente tem os vilões, obviamente, mas de acordo com a Embrapa lá, são apenas 2% dos insetos que são considerados pragas agrícolas. Então, eles são vilões sim, alguns. Quando eles apresentam alta densidade populacional, causando prejuízo nas lavouras, quando há um desequilíbrio ecológico no agroecossistema, quando você aplica intensificadamente inseticidas químicos, quando há esse desequilíbrio, os insetos se tornam vilões, ganham resistência, você usa mais inseticida químico e vão surgindo novas pragas e pragas resistentes. E eles são aliados quando desempenham funções ecológicas essenciais, predadores, parasitoides, polinizadores, decompositores, entre vários outros. Tudo isso contribui para que os insetos funcionem como aliados do produto agrícola dentro da lavoura, quando se tem um manejo equilibrado, um manejo utilizando práticas agroecológicas, um manejo utilizando o controle biológico aplicado, o manejo integrado de pragas, utilizando diversas estratégias e alternativas de controle de pragas, mantendo o inimigo natural, o inseto benéfico na área, controlando a sua praga, aumentando a produtividade, consequentemente, tendo uma sustentabilidade na sua produção, e um respeito ao meio ambiente, um equilíbrio ecológico ali adquirido dentro desse sistema produtivo. Essa foi a minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e pela oportunidade de participar desse grande evento. Muito obrigado.